pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Gostaria de agradecer a vocês pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários. Muito obrigada pelo apoio que vocês têm dado ao meu canal. Sem este apoio de vocês, este carinho, não seria possível o crescimento de um canal. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe este suéter, tá bem? De lã, fiz ele todo na lã molê, tá bom? Então, nós vamos ter um passo a passo deste suéter, tá bom? Espero que vocês gostem. É um suéter muito simples e muito fácil de se fazer, tá bom? Então, eu vou utilizar a lã molê e eu utilizei várias cores com aproveitamento de fio, tá bom? Então, eu fiz aí essas combinações com um restante de fio que eu tinha, eu utilizei todos e eu não tenho como dizer para vocês quantos novelos eu gastei, mas eu gastei 6 novelos deste aqui, a lã molê, eu gastei 6 dele de 40 gramas, tá bom? Então, esta lã aqui. Tá, então, onde eu tenho ela aqui, ó, este marrom, onde eu tenho mais desta cor, que eu coloquei mais no corpo, e as mangas ficaram todas assim, ó, com esta cor. Eu gastei 6 novelos de 40 gramas, tá bom? Agora, os outros foram só mesmo sobrinhas, tá bom? Então, eu utilizei a agulha número 5 no corpo, né? Todo o corpo dela, da blusa, para fazer aqui, ó, o acabamento da golinha, o acabamento da barra, o punho, eu utilizei a agulha número 4, tá bom? Então, nós vamos, então, dar início na confecção do nosso pullover. Espero que vocês gostem e que vocês consigam fazer. Eu vou fazer ela toda no ponto, meio ponto alto em relevo, tá bom? Que é aquele tricô falso, tá? Então, ele fica muito bonito, este ponto, para se fazer pullover, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira. Agora, eu vou caminhar novamente aqui, ó, na base, 3 pontos baixíssimos. Ó, desta forma. 2, 3, tá bom? Agora, se vocês quiserem essa barrinha aqui, ó, mais apertada, é só caminhar aqui 2 pontos baixíssimos, tá bem? Eu prefiro fazer com 3 aqui. E no punho da manga, aí sim, eu faço com 2, tá bom? Então, agora é só repetir. Agora é só repetição. Caminhei com 3 pontos baixíssimos aqui na base da minha blusa. Eu viro novamente, faço um ponto baixo, tá? E vou novamente caminhar aqui, pegando as alcinhas de trás, ó, de pontos sobre pontos, e vou fazer novamente, somente pontos baixos, tá vendo? Pontos baixos, pontos sobre pontos, pegando sempre a alcinha de trás, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa mesma repetição em volta da minha barra, tá? E volto para mostrar para vocês como que nós vamos fechar ela, certo? Ó, tá? Então, ela vai ficando assim, tá bom? Ó. Quando chegar ao final da minha barra, eu já vou. Pessoal, então, eu já terminei aqui a minha barrinha. Ficou assim, tá bom? E agora, eu vou mostrar como é que nós vamos fechar aqui, ó, fazer o fechamento dela, tá bom? Então, agora nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a costurinha. Eu até já cortei o meu fio, deixei uma pontinha assim mais crescidinha, né? Não cortei muito pequeno. E agora, nós vamos fazer o fechamento pegando somente a alcinha de fora de cada lado, ó. Introduzi minha agulha aqui, ó, no primeiro pontinho do outro lado, tá bom? No primeiro ponto, tá? Então, eu vou pegar o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Então, novamente, eu vou pegar aqui, ó, a alcinha do lado de fora. Ó, de cada lado da peça, puxo o fio
e vou fazendo a costurinha somente com ponto baixíssimo. Ó, tá bom? Só isso, tá? Então, vou terminar aqui a minha costurinha e eu já volto. Terminei aqui a minha costurinha, então ficou assim, ó. Ficou bem parecida, não é? Com os pontinhos da barra, tá? Então, depois fica essa pontinha aqui, ó. Eu passo ela pro avesso e vou usar a agulha de tapeçaria e vou esconder aqui entre o crochê, tá bom? Então, a nossa barrinha está pronta. Agora, nós vamos dar início na confecção da manga, certo? Então, a barrinha é isto. É muito simples, é muito fácil de se fazer, tá bom? Então, eu aqui já fiz uma manga, ó, pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, então, essa manga aqui já está pronta, ó, ela ficou assim. Já fiz aqui, ó, a minha barrinha também, tá? Eu fiz aqui, em vez de 9, eu coloquei 9 pontos, 9 correntinhas na barra. Aqui no punho da manga, eu coloquei 6 pontos, tá? 6 correntinhas. Ó, então, a nossa manguinha, uma das mangas, já está pronta. Agora, nós vamos dar início na confecção da outra manga, tá bom? Então, nós vamos usar aqui, ó, está aqui a minha cava. Eu vou utilizar aqui, ó, os pontinhos do meio. Eu vou dobrar ela certinha, assim, ó. E vou começar aqui no meio, bem ao meio, assim. Tá? Então, eu vou introduzir aqui, ó, em um pontinho qualquer aqui do meio, certo? Ó, bem ao meio. E vou dar início aqui. Eu vou fazer os meios pontos, tá? Então, eu introduzo aqui o fio, faço já um ponto aqui para prender. E vou já esconder essa pontinha aqui que ficou, ó. Agora, nós vamos fazer algumas diminuições, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, ó, na primeira carreira, ou tanto que achar necessário, tá bem? Para vocês. Eu vou fazer aqui diminuições no início e no final da volta. Quando eu estiver chegando aqui, ó, eu vou fazer mais diminuições, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, seguinte. Vamos fazer, então, meios pontos, tá bom? Então, eu já fiz aqui eu vou introduzir a minha agulha no mesmo lugar, eu vou laçar o fio e vou ficar com ele na agulha, tá bom? Novamente, eu laço o fio, eu vou no ponto seguinte, ó, vou laçar o fio e vou ficar com ele aqui na agulha, tá bom? Então, eu já tenho aqui 2 diminuições. Eu vou passar tudo de uma vez, assim, ó. Eu vou fazer mais 2 diminuições. Ó, vou laçar o fio, vou pegar o ponto seguinte, tô fazendo aqui a voltinha agora, né? Vou ficar com ele na agulha, vou laçar o fio e vou novamente pegar o próximo aqui, ó, o próximo pontinho. Ó, vou laçar o fio. Aqui nessa curvinha eu vou fazer 3, tá? Porque eu achei que na minha curvinha aqui vai ficar melhor com 3. Ó, com 3 pontos, e agora eu passo todos de uma vez. Vou fazer novamente, não deu, ó, laço o fio, ponto seguinte, fico com ele na agulha, faço novamente no ponto seguinte, fico com ele na agulha, faço novamente. Vou pegar o ponto seguinte e vou ficar, eu tô fazendo aqui 3 diminuições. Eu vou ficar com todas essas alcinhas aqui na agulha, eu vou laçar o fio e vou passar tudo de uma vez. Ficou assim. Tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui fazendo meios pontos altos em toda a cava. Ó, tá bom? Somente meios pontos altos. E
vamos dar continuidade. Ao chegar aqui agora, ó, nós vamos já começar a pegar a alcinha de trás, tá bom? Ó, a alcinha de trás dos nossos meios pontos agora, ó, dessa carreirinha aqui. Opa! E vou fazendo em toda a volta os meios pontos altos. Outra coisa, nós vamos sempre fazer aqui, ó, uma correçãozinha, vamos medir, tá bom? Então, vamos ter atenção para que esta cava fique do mesmo tamanho da outra cava. Ó, vamos tá sempre fazendo aqui umas medidas, né? Vamos medindo para ver se vamos precisar fazer as diminuições. No meu caso, eu vou ter que fazer mais algumas diminuições na carreira seguinte, tá bom? Então, faça essa carreira toda agora, sem diminuição, fazendo somente meios pontos, pegando a alcinha de trás. E ao chegar aqui, ó, na curvinha, nós vamos fazer aqui, ó, 3 diminuições. Depois, nós vamos fazer mais 2 aqui, tá bom? Então, quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Então, já dei aqui a minha volta toda, tá bom? Então, estou chegando aqui, ó, no final da curvinha, no início da outra curvinha, não é? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, no próximo ponto, que vai ser 1, 2, ó, fiz 2 diminuições aqui, tá bom? Agora, eu vou dar continuidade até o final aqui, ó, eu vou fazer mais 2. 1 e 2 diminuições, tá bom? Então, eu fiz de 2 em 2, fiz 4 diminuições aqui nessa curvinha, tá bom? Então, chegando aqui, eu vou fazer aqui um ponto, fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da nossa carreirinha, tá bom? Agora, o fechamento vai ser igual das outras vezes, das outras carreiras de todo o trabalho. Então, eu vou puxar um pouquinho o fio aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha aqui de trás pra frente, vou pegar a laçadinha e vou passar ela pra trás. Fiquei com ela aqui, apanho ela novamente e faço uma correntinha. Uma correntinha, e agora eu vou dar continuidade fazendo somente meios pontos, tá bom? Pegando a alcinha de trás, tá? De cada ponto. Tá? Então, vocês vão observando se é preciso ainda fazer correção, tá? Então, vai medindo na cavinha, na outra cava, da outra manga, e vai fazendo aí a conferência, ver se precisa ainda de fazer mais algumas diminuições, ó. Então, eu vou mostrar como que eu fiz, ó. Vou pegar ombro com ombro e vou medir, ó. Então, a minha cavinha já está igual à outra, eu não preciso fazer mais diminuições. Então, agora, é só continuar fazendo aqui pontos sobre pontos, meios pontos, tá? Em toda a volta, e vai fazendo aí até o tamanho que vocês quiserem. Agora, é só crescer, fazer pontos sobre pontos, até ficar do tamanho desejado da manga de vocês, tá bom? Então, vai seguindo retinho, tá? É retinho, eu não fiz aqui nenhuma diminuição, tá? Ok? Então, eu vou fazer a minha manguinha e eu volto para mostrar para vocês. Olá, pessoal. Então, eu já terminei aqui a minha manga, tá bom? Então, eu já tenho as 2 mangas prontas, tá? Então, agora nós vamos fazer o punho da outra manga, tá? Então, agora, eu fiz aqui aquela carreirinha de pontos baixos, tá? Só pra fazer aqui, ajudar, não é? Pra gente... para que nós possamos dar início para fazer o punho para que fique mais bonitinho, para dar um acabamento. Então, eu fiz a
a blusa toda com a agulha número 5. Agora, o acabamento das barrinhas, eu estou utilizando a agulha de número 4, para que fique mais justinho os punhos. Então, nós vamos dar início fazendo 6 correntinhas, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E eu vou voltar aqui na segunda correntinha fazendo pontos baixos, tá? Então, eu volto trabalhando na correntinha, fazendo aqui 5 pontos baixos, tá bom? Em cada correntinha. Cheguei aqui ao final da carreirinha, tá bom? Então, eu fiz 6 correntinhas. Na segunda correntinha, eu volto trabalhando pontos baixos, tá bom? Então, tem que fazer aqui, tem que dar 5 correntinhas, tá bom? De ida e volta. Ao chegar aqui, ó, eu vou no ponto seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar novamente no ponto seguinte, outro ponto baixíssimo. Portanto, eu vou avançar 2 pontos baixíssimos, vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando. Eu pulo aqui os 2 pontos baixíssimos que eu fiz, tá bom? Então, eu vou pular eles, ó, 1, 2, né? Então, eu pego aqui, ó, na correntinha de trás e vou voltar fazendo pontos baixos. Ó, somente aqui na correntinha de trás, ó. Ó, cheguei aqui ao final da correntinha, da minha carreirinha, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, uma correntinha, aliás. Cheguei ao final, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E eu volto novamente, pegando somente a alcinha de trás de cada ponto. Cheguei ao final da carreirinha, eu vou avançar novamente 2 pontos, tá? Vou fazer 2 pontos baixíssimos. E é só repetição agora, tá bom? Viro meu trabalho, eu pulo aqui, ó, os 2 pontos baixíssimos, 1 e 2, vou dar continuidade aqui, pegando na correntinha de trás somente, tá bom? Então, vou voltar fazendo a mesma coisa. Ao chegar no final desta carreirinha, eu faço uma correntinha e viro meu trabalho e dou continuidade, tá bom? Então, desta forma, eu vou fazer por todo o punho da minha manga, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto para mostrar. Terminei aqui, tá? O meu punho. Cheguei aqui ao final, eu vou agora fazer este fechamento aqui, com um ponto baixíssimo. Então, agora é só fazer os pontinhos aqui, ó. Introduzir aqui já no primeiro pontinho, do outro lado, puxo o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou pegar aqui, ó, este pontinho de cá e pego o pontinho de lá do outro lado, ó. E faço outro ponto baixíssimo. Novamente, ó, eu tô pegando só as alcinhas do lado de dentro, tá bom? Dos 2 lados. Tá? Então, vou terminar aqui e já volto. Chegando aqui ao final da costurinha, ficou assim.
eu corto, eu puxo e passo pra dentro, essa pontinha aqui. Passo ela pra dentro e depois ela será escondida por entre o crochê com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Tá bom? Então, ficou aqui dentro, ó. Depois eu vou esconder ela com uma agulha aqui por dentro do crochê. Dou alguns pontos e corto. Agora, nós vamos dar início, vamos fazer aqui o acabamento da nossa golinha, tá bom? Então, a gola é assim. Se quiserem, pode deixar a gola assim, quadradinha mesmo. Ou então, faz aqui uma outra carreirinha, mais uma carreirinha de pontos baixos. Mas se não quiser, pode fazer aqui, eu vou fazer, tá bem? Então, eu gosto de fazer o punho, porque já que é para frio, então vamos fazer com que ela seja realmente mais quentinha possível, tá bom? Então, eu vou escolher aqui este lado, tá bom? Eu vou introduzir aqui, ó, a minha agulha em um ponto qualquer, tá? Vou puxar o fio. E essa ponta, eu vou deixar ela aqui, depois ela vai, já vamos trabalhar aqui por cima dela, ela já vai ser escondida. Ó, eu faço aqui um ponto baixo, tá bom? Então, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um meio ponto alto. Novamente, vou seguir aqui por toda a volta dessa gola, fazendo uma carreira de meio pontos altos. E depois nós vamos fazer a volta pegando a alcinha, somente a alcinha de trás, tá bom? Então, vou concluir aqui a minha volta e eu já volto para mostrar para vocês como que será a próxima. Ok, então vamos dar início aqui para fazer o acabamento da gola. Se vocês quiserem, pode deixar a gola assim mesmo e faz só uma carreira de pontos baixos em volta de toda ela, tá bom? Mas eu vou fazer aqui o mesmo acabamento das mangas e da barra. Então, vamos pegar aqui no meio, bem ao meio aqui, ó, da frente ou das costas, onde quiserem, pegando aqui, ó, no meio dos pontos, porque senão aqui é mais frágil pra gente pegar por aqui, ó, tá bom? Então, fica mais frágil e os pontos abrem. Então, vamos pegar aqui no meio, tá bem? Então, vamos pegar o meu fio, vamos pegar o nosso fio, vamos laçar aqui, ó. Vamos fazer 6 correntinhas, tá bom? Então, vou fazer aqui a gola mais baixinha, mais estreita, tá bem? Então, vou fazer 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Então, é a mesma coisa do punho e da barra, tá? Agora, a gente volta aqui, ó, fazendo 5 pontos baixos nesta correntinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu chego aqui, eu vou caminhar, tem que apertar aqui o meu. Vamos caminhar então aqui, ó, fazendo meio ponto. No próxima aberturinha aqui, ó, dos pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo, tá? Então, no próximo ponto, próxima abertura, eu faço mais um ponto baixíssimo. Eu viro o meu trabalho e vou contar aqui, ó, 1 e 2 e pulo os 2 pontos baixíssimos
e volto trabalhando aqui pontos baixos, pegando só a alcinha de trás. Tá bem? Então, vou fazer novamente os meus 5 pontos. Voltando. Agora, nós vamos trabalhar com carreirinhas de ida e volta. Pegando somente a alcinha de trás. Quando eu chego aqui, eu faço uma correntinha para virar, ó. Novamente, eu viro meu trabalho e vou dar continuidade aqui fazendo novamente meus pontos baixos, 5 pontos baixos. Chegando aqui, eu vou caminhar mais 2 pontos baixíssimos e depois é a mesma coisa, a mesma repetição, tá bom? Então, vou aqui dar continuidade na minha golinha, depois eu volto para mostrar para vocês. Só então, eu cheguei aqui ao final da minha carreira, da minha golinha, tá bom? Eu já terminei e ficou assim, tá? Então, quando eu terminei, eu fiz aqui aquela costurinha com ponto baixíssimo, conforme eu expliquei na manga e na barra, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então, o nosso suéter está pronto. Então, ela ficou assim, ó, todo no ponto, no tricô, no falso tricô, a barrinha dela. E eu espero que vocês tenham conseguido fazer o suéter de vocês e que vocês tenham gostado, tá bom? Então, escrevam lá nos comentários se vocês gostaram da minha proposta, se tem alguma dúvida, tá bom? Podemos aí conversar e tirar as dúvidas, certo? E eu quero também pedir para vocês que deixem o like e comentários, não é? Se precisarem de dúvidas, como eu já disse. E se inscrevam no meu canal, tá bom? Então, muito obrigada por terem ficado comigo até o final deste vídeo. E até o próximo. E tchau, tchau!